Hellboy e o Homem Torto é um filme que já se vende desde o trailer e que aqui no filme também vai ter uma premissa interessante, uma premissa até de gênero interessante, né, sobretudo com o terror aqui que eu já comento melhor, e que pra muita gente talvez isso baste, né? O que eu mais vejo hoje em dia é falar: ah, esse filme é bom porque ele traz terror, esse filme é bom porque ele traz ação. Não importa, parece pra muita gente, como isso é feito, basta apenas o gênero que ele vai abordar. E aqui no caso de Hellboy eu vejo isso acontecendo, que isso provavelmente vai acontecer com muita gente, de falar: ah, esse Hellboy é bom porque ele é um filme de terror, né? E não se tem muitos filmes de super-herói que vão pela linha de um filme de gênero, de um filme de terror, o que combina aqui com o personagem, a adaptação das HQs e tudo mais, de trazer esse personagem que é uma espécie de investigador paranormal para um contexto de terror. E eu acho isso bem legal, eu acho a premissa bem legal, eu acho interessante essa ideia de ser um filme menor, digamos assim, um filme menor já desde a sua produção, né? Então a gente tem aqui um diretor que já fez algumas coisas, todas muito ruins, por sinal, né, diretor dos filmes Adrenalina, com Jason Statham, entre alguns outros filmes, todos filmes muito fracos na carreira dele, mas que talvez seja o nome ainda um pouco mais conhecidinho de um elenco que é bem desconhecido mesmo. E se os outros filmes, tanto os do Del Toro quanto de 2019, que já tinham um orçamento mais baixo, é verdade, né, para o contexto de um filme de super-herói e tudo mais, aqui é um filme com orçamento ainda mais baixo, né? Com uma dinâmica muito mais independente, digamos assim, né? Lá ainda tinha a Lionsgate em 2019. Todos os Hellboys até hoje tinham um grande estúdio, uma grande distribuidora por trás. Não é o caso com esse daqui, né? Esse daqui é um filme de produtoras e distribuidoras bem mais independente. Isso fica muito sentido na produção, que é uma produção muito menor. E eu acho essa ideia interessante, né? Você partir para uma cara de terror mais independente, digamos assim, né? Um filme que não tenta, igual os outros, e como quase todos os filmes de super-herói, resolver o problema do mundo, né? Resolver um problema, uma ação global, digamos assim. O personagem precisa salvar o mundo. Não, aqui é algo muito mais contido em um filme que se passa em 1959, num vilarejo específico, com questões específicas, e o Hellboy vai para resolver essa questão específica que não necessariamente vai ter qualquer consequência para fora daquele lugar específico. Então eu reforço, eu gosto dessa ideia, gosto até um pouco da ideia inicial de como ambienta tudo isso, quase como se fosse um folk horror, digamos assim, né? E como se apresenta, né? Então traz a questão da bruxaria, digamos assim, que tá muito presa no lugar, até a ideia por trás do Homem Torto eu acho interessante. O problema é que, para além da premissa, e premissa é premissa, ela não serve de nada se ela não for bem resolvida, o filme, ele é muito fraco em todos os sentidos, assim, né? Parece um daqueles fan-filme, né? Que os fãs que gostam do personagem fazem um filme pra trazer questões, ou pra adaptar alguma coisa, ou pra reverenciar o personagem, mas quase todos os fan-filmes sofrem de uma falta mesmo de conhecimento da linguagem cinematográfica, ou por ser meio amador, ou por não ter muito dinheiro pra executar aquelas ideias. Aqui parece que tem um pouco de tudo isso. Primeiro que parece um filme mal acabado pra mim, né? Um filme inacabado, na verdade, né? Tem muita cara de filme que teve as gravações ou parte das gravações, o dinheiro acabou e falaram: beleza, vamos resolver o que a gente tem aqui na mesa de montagem e tentar criar alguma coisa a partir disso e lançar o filme como tá, porque não dá pra filmar mais nada. Parece muito que é isso, né? A montagem aqui, ela é extremamente problemática, né? Dentro da cena, ela já é extremamente problemática, então desde a sequência de ação inicial ali, que tem um monte de cortes desconexos que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo dentro daquele vagão de trem, porque é um monte de corte que não faz muito sentido, mas principalmente pensando na estrutura geral do filme, né? Então é um filme que constantemente ele vai cortar, vai entrar um fade, né, a tela preta, simplesmente porque parece que ele não sabe o que fazer a partir dali, né? E a história em si, como ela vai sendo desenvolvida, o filme inteiro, parece uma grande bobagem que não constrói
absolutamente nada. Então, o que pode incomodar muita gente, e que nem chega a me incomodar tanto assim, é esse lance do Hellboy ser uma espécie de coadjuvante do seu próprio filme, né? Ele não faz nada por ele mesmo. O Hellboy, ele depende dos outros personagens o tempo inteiro, né? Então ele é um personagem quase irrelevante. É um personagem que se apresenta inicialmente falando, não, eu não sinto medo, eu sou o calafrio. Mas na prática ele meio que não faz nada e depende desses personagens secundários. Eu nem acho que isso é um problema e seria até legal, desde que esses personagens secundários tivessem qualquer tipo de construção, qualquer tipo de aproximação, né? Mas na real o que a gente vê é um monte de personagem que, na boa, não dá pra ligar pra nenhum deles, né? Talvez um pouco a Joey, porque ela tem essa ideia de que ela quer fazer o trabalho de campo, quer dominar os feitiços, mas assim, muito pouco. No geral, são personagens que não dá pra se importar, assim como a gente não liga também pro próprio Hellboy. E o filme, ele cai nesse problema dele se vender como um filme de terror, que como filme de terror, ele executa muito mal as suas ideias, né? Visualmente é um filme muito mal trabalhado, e aí pode ser uma questão de orçamento também, mas a gente vê como toda a questão de computação gráfica, toda a questão de fotografia, né? De simplesmente jogar algo acinzentado sem profundidade, como se isso bastasse para um filme de terror, com exceção de uma ou outra sequência dessas mais alucinógenas, dessas de sonho ou de premonição e coisa do tipo, que ainda tem algumas ideias um pouco mais interessantes de colocar coisas que não pertencem ao mundo real, em um espaço que não é real e tudo mais, mas no geral é um filme muito pobre em todos os sentidos de imagem mesmo, e é um filme que não se sustenta apenas como terror, né? Então ele vai ter que apelar para um passado dramático do Hellboy que é horrível. Ele vai constantemente, o horror vai ser quebrado por piadinhas. Então é um filme que ele quer ser diferente do que o gênero tá fazendo, só que ele definitivamente não consegue, desde o momento inicial, né? Então o Hellboy, ele é apresentado com uma piadinha. O calafrio sou eu não sinto medo. E o personagem em si, ele tá ali pra ser uma espécie de alívio cômico durante quase todo o filme, o que, mais uma vez, não conversa ele com os personagens secundários, né? Com os coadjuvantes, que são todos, até na atuação, os outros personagens estão todos com medo, ou são todos destemidos de alguma forma, né? Enquanto o Hellboy, ele tá ali porque ele tá ali fazendo piada. Então, com exceção dele e da outra bruxa, que também tá ali só pra um alívio cômico extremamente galhofa, que não combina, mais uma vez, com o restante do filme, os outros personagens são todos mais sisudos, mais sérios e tudo mais. Então é um filme, assim, todo desconjuntado, todo mal construído, um filme com cara de filme inacabado mesmo, né? Um filme com cara de a gente tem isso daqui, a gente tem que fazer isso virar um filme e lançar ele. E aí eles juntam essas peças, mas nada é construído, nenhum personagem é construído. A mitologia daquele lugar não é bem construída. Tudo acontece às pressas, até com o que seria o confronto final, a resolução do confronto final também é feito às pressas também. Pode até funcionar de alguma forma como um filme que parece um episódio de série, né, um episódio de caso da semana, ou que pra mim parece mais ainda que é aquele filme de locadora, né, que acontecia muito na época das locadoras de ter um primeiro filme, aqui no caso não tem, esse seria o primeiro filme, mas de ter um primeiro filme e aí as sequências faz assim, com um orçamento muito mais reduzido para lançar direto para as locadoras. É esse tipo de filme, assim. Então, acho que a premissa é muito boa, a ideia é muito boa de fazer um filme de horror bem contido, sem proporções globais, um filme de gênero, mas que na prática não se sustenta como filme de gênero, não tem domínio nenhum aqui da linguagem cinematográfica. É um filme muito, muito mal executado, muito desconjuntado acima de tudo, né? É uma montagem que parece que está se esforçando para criar algum sentido em toda a história e os personagens, mas que parece que tá faltando 1 milhão de coisas no meio desse filme, entre esses muitos fades que o filme vai trazer. Então é um filme, assim, muito, muito mal executado mesmo. Não gostei de Hellboy e o Homem Torto. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado e corta.